Matemática, simples, simples, simples e prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e estou aqui para compartilhar conhecimentos matemáticos com você. Nessa videoaula eu trago a correção da questão número 1 dentro do tema padrão da prova de matemática da USP, segunda fase para ingresso em 2022. Uma questão muito interessante. Aliás, todas as questões dessa prova aí são muito interessantes. A proposta é a seguinte: uma sequência de números naturais é construída da seguinte forma. Seu primeiro termo, T1, é escolhido como sendo um número natural qualquer. Se T1 for par, então T2 é igual a T1 dividido ao meio. E se T1 for ímpar, então T2 é igual ao triplo de T1 mais 1. Os termos seguintes, Tn, são obtidos de acordo com essa mesma regra. Por exemplo, se T1 for igual a 3, então T2 será igual a 10, que é 3 vezes 3 mais 1. T5 será igual a 5, que é a metade de T10. T4 será igual a 16, que é o triplo de 15 mais 1, e assim por diante. Dessa forma, a partir de T1 pertencendo aos números naturais, para cada n pertencendo aos naturais com n maior ou igual a 2, a sequência Tn é definida como Tn igual Tn menos 1 sobre 2 se Tn menos 1 for par. 3Tn menos 1 mais 1 se Tn menos 1 for ímpar. E a primeira proposta é a seguinte: para T1 igual a 22, determine T4. Então vamos entender direitinho essa fórmula. Quando T1 for par, você divide ela ao meio para achar o próximo. Veja aqui, ó, Tn menos 1, né? Quer dizer, se você tem o T2, que é o segundo, o Tn menos 1 é esse 2 menos 1. Então seria o primeiro. Então sempre, se o primeiro for par, você divide ele ao meio para achar o segundo. Se o primeiro for ímpar, você triplica ele e soma com 1 para achar o segundo. Certinho? O primeiro sendo par, divide ele ao meio e acha o segundo. O primeiro sendo ímpar, triplica ele e soma com 1, acha o segundo. Beleza? Então T1 vale 22. T1, nesse caso, é par. Se é par, a gente divide ao meio para achar o T2. Então vai ser T1 dividido ao meio, que é 22 dividido ao meio. Já o T3, sabendo que o T2 aqui é ímpar, você vai obedecer isso aqui, ó, triplica e soma 1. Triplica e soma 1. Triplica o T2 e soma 1. Triplicando 11 dá 33, mais 1, 34. Quando o anterior é ímpar, triplica e soma 1. Quando o anterior é par, igual o caso daqui, divide ao meio. O T4, o anterior é par, então divide ao meio. Vai dar 17, né? T3 dividido ao meio, 34 dividido ao meio, que dá 17. Então, T4 igual 17. A segunda proposta é a seguinte: determine todos os possíveis T1 para os quais T4 é igual a 10. Vamos imaginar que todos esses termos aí sejam pares. Então, eu tenho que chegar no 10. Então, dividiu quanto ao meio para chegar em 10? Dividiu 20. Dividiu quanto ao meio para chegar em 20? Dividiu 40. Dividiu quanto ao meio para chegar em 40? 80. Simples assim. Agora, vamos imaginar que só o primeiro seja ímpar. Então, vamos começar do último lá? Vou só dobrando, olha. 20, 40, porque aqui diz que quando o anterior for par, você simplesmente divide ele ao meio para achar o próximo. Dividir 20 ao meio, achei 10. Dividir 40 ao meio, achei 20. Agora, esse 40, ele veio de um ímpar, porque o primeiro é ímpar. Que número ímpar? Que triplicado mais 1 dá 40. O 13, porque 3 vezes 13 é 39, mais 1 dá 40. Então, o T1 é 13. Veja que a gente triplica e soma 1. Triplicando o 13, 39, soma 1, vira 40. Também poderia só o terceiro ser ímpar. Começando do último, ele veio de um ímpar, né? Que ímpar, que triplicado e somado com 1 dá 10. O 3, porque 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Agora, aqui é par, significa que se esse anterior é par, ele é 6, porque para ser dividido ao meio e resultar em 3, tem que ser 6.
Se esse primeiro é par, ele tem que ser 12, porque 12 dividido ao meio dá 6. E assim eu encontrei esses três, né, que são os possíveis valores de T1 para que o resultado seja 10. Porque no caso ali, que eu não posso pôr o segundo ímpar? Porque se eu colocar aqui um número ímpar, não existe nenhum número natural, né, no caso, que triplicado somado com 1 dê 20. 3 vezes 6, 18, soma com 1 dá 19, não chega em 20. Né? Então aqui não tem como o segundo ser ímpar. Então fechou com chave de ouro. Agora a letra C propõe o seguinte. Para T1 valendo 26, determine T 2002. E às vezes a gente acha que isso é hiper difícil, mas não é. Se a gente pegar essa lógica aqui, ó, par, divide ao meio o anterior, ímpar, triplica e soma 1. Então vai partir do T1 igual a 26. É par, divide ao meio e acha o próximo. A é ímpar, triplica e soma 1. 3 vezes 13, 39 com 40. É par, divide ao meio. É par, divide ao meio. É par, divide ao meio. É ímpar, triplica e soma 1. 15 mais 1, 16. É par, divide ao meio. 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 É ímpar, triplica e soma 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. É par, divide ao meio. É par, divide ao meio. É ímpar, triplica e soma 1. É par, divide ao meio. É par, divide ao meio. O 1 é ímpar, você triplica e soma 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. É par, você divide ao meio. É par, você divide ao meio. E essa brincadeira duraria até chegar o 2022. Então não precisa eu seguir aqui, porque eu já achei o padrão. Fora esses aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses demais vêm aqui repetindo 4, 2, 1, de 3 em 3. 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. E eu poderia ir até o 2022, que eu iria achar essa mesma sequência. Então o que eu faço? Eu pego o 2022, vou abater dele esse 8, que não está repetindo no padrão aqui, 12 menos 8, 4, 1. 20 aqui, né? E esse 2014 eu vou dividir em grupinhos de 3, porque o padrão é repetir de 3 em 3. Então 6 vezes 3, 18 para 22, desse 1, 7 vezes 3, 21, para 21 nada, desse esse 4. 1 vezes 3 é 3, para 4 é 1. E o que significa sobrar esse 1? Se tivesse fechado sem sobrar nada, é porque fecharia aqui, né? Mas sobrou 1. Esse 1 é o elemento do próximo grupinho de 3 aqui. Aqui iria 4, 2, 1. Quem é o próximo? 4, né? Aqui veja que começou com 4. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Sobra 1, quer dizer que eu vou estar começando uma nova sequência. Aqui o 4 é o primeiro. Então, T 2022 igual a 4. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e me coloco à inteira disposição para que você possa comentar minhas videoaulas, sugerir, pois afinal eu quero melhorar a cada dia mais para que você possa vencer aí, beleza? Sucesso nos estudos e na vida! Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.